Opa, bom dia! Bom dia! A live de hoje será sobre... Bem-vindo ao projeto 1203, em que eu e a psicóloga Lídia Maria Aguilera conversamos com você sobre temas relacionados à autoconsciência emocional, comunicação não violenta, relacionamento de casal e famílias. O tema da live de hoje é uma pergunta: se você tem um lar ou um dormitório e como nós podemos atender mais necessidades nossas em casa. Então seja bem-vindo, participa aqui com a gente e mande também sua pergunta, se você tiver dúvidas, até nos comentários depois desse vídeo, se você estiver assistindo a gravação, que a gente pode fazer uma outra live e responder sobre tudo isso para você também. Ok, para começar, vamos fazer uma distinção entre o que é lar e o que é dormitório. Tem pessoas que são tão workaholic e trabalham tanto que transformam o seu espaço de moradia num lugar onde ele vai só tomar banho e dormir. Chega tarde, toma um banho, cai na cama, dorme e no dia seguinte levanta cedo, toma um banho, se veste e sai. E aí essa casa, esse espaço fica sendo apenas um lugar onde ele tem para dormir e mais nada. Claro que agora com a pandemia isso ficou um pouco mais complicado, Porque as pessoas não estão mais saindo, estão tendo que ficar em casa. E se nós temos o hábito de ter a nossa casa como um dormitório, esse espaço sendo ampliado, como é que fica? Qual a diferença? O que é um lar? O lar é aquele lugar para onde a gente volta, porque é o nosso lugar no mundo, é o nosso ponto de partida para todas as nossas conquistas e também o nosso lugar de chegada. É o lugar onde a gente depõe as armas, onde a gente relaxa, descansa, se refaz, porque o mundo lá fora é um mundo de conquistas e que exige de nós uma postura de estar alerta, em guarda, com o escudo na mão, se preciso for uma espada e assim por diante, ainda que simbólico, O nosso lar é aquele lugar onde a gente fica de chinelo no pé ou descalço, com uma roupa descontraída, podendo ficar, o que todos dizem, à vontade, solto, sem aquela armadura, sem aquela postura de quem está na luta por alcançar alguma coisa. Como nós trabalhamos com a comunicação não violenta, é muito importante que o nosso lar não seja um lugar de luta, para que dentro do lar a gente abasteça necessidades fundamentais nossas e com isso consiga levar lá para fora também uma postura de não luta, contrário da luta, mas de cooperação, de interação, de entrega, de acolhimento, mas para que a gente possa fazer do mundo lá fora esse ambiente de cooperação, entrega e acolhimento, precisamos revisitar nosso lar. Precisamos realmente transformar a nossa casa de moradia num espaço onde realmente seja um lar, onde possamos atender nossas necessidades. Como o atendimento de necessidades é um foco específico da comunicação não violenta, eu vou pedir a Ana Júlia que nos fale mais sobre essas necessidades específicas que podem ser atendidas de um modo mais amplo e suficiente dentro do lar. Então, o nosso trabalho é todo voltado para essa construção de uma cultura de paz, tanto na nossa sociedade, no nosso trabalho, enfim. Mas eu e a Lígia acreditamos que essa construção começa primeiro dentro de nós mesmos, dentro da nossa autoconsciência emocional, para nós podermos nos dispor a estarmos em paz conosco e, num segundo momento, com aqueles que estão próximos de nós. E assim a gente vai de grão em grão construindo essa paz que a gente tanto almeja, tanto admira e idealiza, mas de forma efetiva e concreta. Um passo fundamental para a construção, para o desenvolvimento, a prática dessa paz é a nossa família.
que quando a gente volta para o nosso lar, para o nosso ambiente de descanso, a gente encontra um ambiente fértil para semear essa cultura diferente, essa mudança de paradigma. E dentro dessa referência, como a Lígia disse, o lar, dentro dessa perspectiva que nós estamos propondo, o lar é um ambiente onde nós podemos atender mais necessidades nossas. É um ambiente em que nós podemos relaxar, estarmos à vontade e atender essas necessidades. Eu não sei se todos que estão nos assistindo conhecem, mas dentro da sistematização da comunicação não violenta, como foi feita pelo psicólogo Marshall Rosenberg, um dos pilares da comunicação não violenta são as nossas necessidades. Mas como a gente pode se comunicar falando dessas necessidades se nós não temos nem consciência de quais elas são, ou de quais são importantes, são valiosas para nós e como atendê-las? Então, esse trabalho de autoconsciência passa por esse reconhecimento das necessidades que são importantes para nós, importantes para os nossos familiares ou aqueles com quem nós compartilhamos o nosso ambiente doméstico, e então para estratégia, para formação de um plano, para estruturação de um plano para como a gente pode atender essas necessidades. Então a partir dessa perspectiva, na década de 80, o Marshall Rosenberg acabou se apoiando na tese do economista e ambientalista chileno Manfred Max Neff. Ele criou uma tese, uma teoria sobre necessidades humanas fundamentais que todos nós temos, necessidades que todos nós compartilhamos. E essa lista, enfim, ela não é um rol taxativo, ela pode sempre ser ampliada, mas são necessidades que estão relacionadas fundamentalmente com a nossa humanidade. Não é uma necessidade por ser mulher, por ser criança, homem, adulto, trabalhador, idoso, idosa. São necessidades relacionadas à nossa humanidade, a ser humano. E que todo ser humano tem, independente de ser europeu, asiático, americano. Independente da cor, da idade, né? É isso aí. E aí essa lista, gente, é bem grande, eu posso eventualmente compartilhar essa lista com vocês, é só me pedir ali por direct, mandar um direct pra mim, eu mando essa lista pra vocês. E aí tem uma série de necessidades, olha aqui, é uma lista, não sei se dá pra enxergar, mas ela é bem grande. E aí ela tem alguns agrupamentos, né? Foi proposto alguns agrupamentos que são necessidades relacionadas à subsistência, proteção, descanso, interdependência, entendimento, compaixão, autonomia, diversão e sentido. E dentro dessas necessidades todas, eu e a Lígia conversamos e entendemos que assim, o que seria um dormitório? O dormitório é um lugar onde a gente atende o mínimo dessas necessidades, assim, o mínimo. Um lugar onde a gente realmente vai para descansar e para dormir. Então ela tem que atender uma necessidade de abrigo, né? Normalmente o nosso dormitório é coberto, tem ali um abrigo, né? Uma certa necessidade de conforto, né? Porque para dormir a gente precisa ter algum conforto, né? Se abrigar do frio ali, tem alguma disposição. Atender a nossa necessidade de descanso físico, porque se é o dormitório onde a gente dorme, a gente precisa ter esse descanso físico. E uma segurança física, né? É importante que esse dormitório seja um lugar, por exemplo, protegido. Imagina uma pessoa que dorme na rua, não é um dormitório para ela a rua, né? Porque na rua a qualquer momento pode chegar um carro, uma moto, um animal, enfim, podem ter interferências, então não tem segurança. Então mesmo o dormitório já atende algumas necessidades dessas necessidades humanas fundamentais para poder ser dormitório. O lar, por sua vez, ele vai atender uma pleiade maior de necessidades, ele vai abranger outros aspectos dessa nossa humanidade, dessas nossas necessidades. Além, claro, do abrigo, do descanso físico, da segurança física e do conforto, por exemplo, outras necessidades relacionadas à proteção, como o acolhimento. Então, o nosso lar é um ambiente onde nós nos sentimos acolhidos, onde nossa necessidade de acolhimento é atendida, quiçá até mesmo satisfeita de forma plena. Porque a gente se acolhe, a gente chega em casa, eu, por exemplo, moro com minha mãe, com a Lígia, e toda vez que eu chego da rua em casa, ela vem me receber, perguntar, e aí, como que foi, se eu fui no mercado, se deu certo, se eu saí para trabalhar, na audiência, se a audiência foi bem, ela me abraça, me cumprimenta. Também é um ambiente onde a gente encontra a estabilidade
estabilidade. E veja, essas são propostas que eu e a Lígia estamos fazendo para você. Mas dentro do seu lar, você escolhe quais são as necessidades que são importantes. Mas essas nós olhamos e são importantes para nós. E aí, se for importante para você também, você pode compartilhar e ir anotando aí. E depois a gente vai conversar mais um pouco sobre isso. Sim, esse é um aspecto que é importante. Como eu e a Ana Júlia moramos juntas, nós elencamos dentro da lista de necessidade quais são as prioridades para nós. Mas é muito importante que a pessoa, se ela mora sozinha, que ela sente e faça uma lista. O que ela espera quando ela chega em casa? Como ela quer estar na casa dela? Quais as necessidades que ela quer que sejam atendidas, ela estando em casa e sozinha? Se ela mora com o companheiro ou com a companheira ou com o par, com a pessoa que ela escolheu morar, é importante que ambos também façam isso. Sentem e elenquem quais as necessidades mais importantes a serem atendidas nos momentos em que estão juntos. E se for uma família, dependendo dos filhos muito pequenos, quem define são os pais. Mas os filhos maiores, eles também precisam compartilhar e entender que o lar é um local de atendimento de necessidades e precisa ser respeitadas e ser atendidas. Nós vamos aprofundar esse exercício com vocês mais pra frente, para explicar como é que vocês podem fazer isso aí na sua casa, como você pode fazer esse exercício e começar a construir um lar dentro da sua casa. Aí outras necessidades que são importantes, por exemplo, são aquelas relacionadas à interdependência. Se você não mora sozinho, se você mora com mais alguém, é importante que dentro desse lar você encontre a satisfação, o atendimento da sua necessidade de apoio. Que as pessoas que compartilham essa casa, esse ambiente doméstico com você, te apoiem, te apreciem, te deem atenção. Porque essas são necessidades humanas fundamentais. Então, se você sai no trabalho, você não se sente apoiado, se na escola você sente que não recebe atenção suficiente dos seus professores, dos seus colegas, mas se em casa você volta e você recebe essa atenção, recebe esse apoio, essa apreciação, essa comunhão com as pessoas com quem você vive, você, eu, nós nos fortalecemos para podermos estar inteiros na nossa relação fora do ambiente doméstico, na relação profissional, na relação, enfim, fora de casa. Outra necessidade muito importante de interdependência dentro de casa é a de pertencimento. E essa necessidade, inclusive, nos ajuda a construirmos lares até fora da nossa própria casa. É possível, por exemplo, quando eu morava fora de casa, quando eu fui morar em outra cidade, eu tinha um lar onde eu morava e eu tinha um lar aqui na casa da minha mãe. Então, e uma necessidade fundamental, importantíssima para que eu considere o lugar um lar é pertencimento. É eu sentir que eu pertenço àquele espaço, que eu tenho ali o meu, digamos assim, o meu cantinho, o meu cuidado, e que lá eu sou apoiada, eu sou... Recebo atenção. Tem apreciação. Exato, tenho cumplicidade. Então, esse pertencimento, para mim, é muito importante dentro da caracterização do lar. Se eu não conseguir pertencer, se eu sentir que é um ambiente ao qual eu não pertenço, ao qual eu sou estranha, sou estrangeira para aquele local, fica mais difícil para mim. E também, quando as famílias, são compostas, é importante que você sinta na casa da tua sogra, na casa das sogras, recíprocas, que também é um ambiente de lar, que existe o acolhimento, que existe a apreciação, que existe o pertencimento. Eu saí da minha casa para ir morar com meu companheiro, mas eu continuo pertencendo ao espaço dos meus pais, ao lar dos meus pais. O meu companheiro saiu da casa dos pais dele para vir morar comigo, ele também continua pertencendo e me leva a pertencer à família dele, como eu levo a pertencer à minha família, E assim em todas as relações, para que as pessoas que passam a fazer parte dessas relações, os nossos filhos efetivos ou nossos filhos adotivos, também possam pertencer às nossas famílias de origem e ser uma extensão
manutenção do nosso lar. Outras necessidades, por exemplo? Não, é porque daí cria o conceito maior de comunidade, né? Sim. O lar é uma comunidade, mas a gente pode ampliar essa comunidade de muitas formas. Sim, e eu acho que é realmente importante essa construção, esse desenvolvimento. E a gente vai conversar mais pra frente com vocês, porque esse lar, ele não brota, né? Da mesma forma que o amor, ele não é mágica. Ele é fruto de construção. Então, a gente começa construindo ali no espaço onde a gente mora e a gente pode começar a construí-lo fora também. Na casa dos nossos pais, na casa dos familiares dos nossos companheiros, companheiras. A gente pode, a partir do momento, desenvolver essa habilidade de construir lares, né? E aí, por exemplo, outras necessidades importantes são as de entendimento, né? Ter um ambiente em que as pessoas que estão lá com você consigam ter empatia com a sua dor, com as suas dificuldades, especialmente com as dores e as dificuldades que você encontra fora de casa, que você encontra lá no ambiente externo. Então você vem para casa com essa dor, com essas dificuldades, e é importante ter um ambiente onde você possa compartilhar, pessoas com que você se conecte, com quem você consiga estabelecer uma conexão para compartilhar aquilo que você viveu lá fora e que você sinta essa empatia, essa escuta empática do outro, esse acolhimento. A importância também da presença, né? De ter momentos de compartilhar algo em que todos estão presentes. E isso pode ser um compartilhamento de uma refeição, de uma atividade doméstica, por exemplo, limpamos a casa todos juntos, ou até de uma atividade de lazer, né? Também de lazer, todos assistirem o mesmo filme, todos compartilharem a audição de músicas ou tocar instrumentos, né? Que as famílias musicais fazem muito isso. A importância de se divertir juntos é fundamental para manter o vínculo, para manter o prazer de se estar em casa naquilo que você define como lar, né? Na interação com o outro. É isso. Também a necessidade de segurança emocional. É importante a gente construir e trabalhar essa necessidade dentro de casa, porque às vezes a gente tem esses outros aspectos, mas emocionalmente nós nos sentimos vulneráveis, até pelo assédio moral, pela violência psicológica. E aí é importante a gente sentar, e antes, claro, né? Porque a partir do momento que já chegou nesse estágio de violência, já fica mais difícil. Mas se antes a gente já tem consciência de que a segurança emocional é uma necessidade importante para mim, e é importante que eu a atenda dentro do meu lar, a gente já pode traçar um plano, construir uma estratégia para que isso possa ser atendido dentro de casa. E uma estratégia em comum, junto com quem mais está ali junto com você. Sim. Necessidade também relacionadas à nossa autonomia. Eu acredito que, para mim, a minha casa é um ambiente onde eu posso exercer a minha criatividade e onde eu posso ter ali a minha autenticidade atendida, né? É um ambiente onde eu posso ser eu, simplesmente, sem filtros, né? Que a gente fala aqui na internet. É isso aí. Essa necessidade de autonomia, ela nos afirma quem somos nós e somos aceitos sendo quem somos. Isso é fundamental, é muito importante. Então, a expressão autêntica, a participação espontânea e criativa dentro do lar é algo que alimenta a alma e nos fortalece. Sim. E, além disso, também o nosso lar é um ambiente onde a gente pode ter privacidade e intimidade, né? É um ambiente onde a gente pode construir essa privacidade e essa intimidade. Então, no começo da quarentena, né, Lídia, muita gente veio com essa dificuldade. Sim. Porque já falamos aqui nas lives, né, em outras oportunidades, que a privacidade é uma necessidade humana, né? E até a criança sente necessidade de privacidade. Quando ela está entretida com o brinquedo dela e as pessoas vêm interferir, quebra aquela conexão dela com ela mesma. Então, as pessoas, nós estávamos, né, acostumados a todo dia sair de casa, as crianças para a escola, o pai e a mãe para o trabalho, as pessoas adultas saem de casa para obter o sustento, e a gente acabou se acostumando a ter a privacidade no transporte, no momento, né, que a gente está de casa até chegar no serviço,
a gente acaba criando uma série de subterfúgios. Só que agora, com a pandemia, tendo que ficar mais tempo juntos dentro de casa, muitas pessoas se ressentiram disso, de não ter esse momento de estar só consigo mesmo, o tempo todo as crianças solicitando a presença do parceiro ou da parceira junto e o tempo todo, né, cuidando disso, daquilo, e foi ficando uma agonia. Então, é muito importante que a gente senta todos e estabeleça os critérios dessa privacidade, em quais momentos. Então, no momento que eu vou tomar meu banho, a outra pessoa fica cuidando dos filhos. No momento que a outra pessoa vai tomar o banho, eu revezo, eu fico tomando conta das crianças. O momento que eu preciso sentar para ler um livro, eu posso contar com a colaboração do outro, de respeitar esse meu momento de leitura e respeitar em contrapartida o momento do outro também, de poder falar sozinho num telefone, com alguém das relações lá de fora. Essa coisa de privacidade é também algo muito importante para a nossa estruturação essa interna. necessidade E atender essa necessidade é muito importante. Porque se de repente eu tenho outros assuntos a tratar que eu não quero que as pessoas que estão dentro de casa comigo participem desse assunto, eu vou ficando mal, porque eu não trato do assunto, porque eu não quero que as pessoas ouçam, acabo não fazendo os telefonemas que eu preciso e isso vai virando uma bola de neve de insatisfações internas, né? Não é que a gente quer se livrar do outro, é que tem coisas que são realmente privadas, são próprias e que o outro não precisa participar. A gente pode até depois compartilhar um resumo, uma síntese, mas também se for assunto sigiloso de trabalho, não tem que compartilhar. Mas precisa dessa privacidade, porque é o sigilo em relação ao outro e que não dá para compartilhar. Então é importante, sim, esses momentos de privacidade. O home office, ele está sendo uma coisa muito ótima, descoberta nesse momento da pandemia. Uma alternativa, né? Do isolamento, surgiu como uma alternativa fantástica, né, para que a gente também não fique numa necessidade econômica, financeira, improdutivo e etc. Mas por se tratar de trabalho, precisa da privacidade, não tem como, né? A gente não compartilha assuntos de trabalho, ele é uma coisa mais privativa realmente e precisa ter a confiabilidade desse sigilo, né? Também os momentos de intimidade, que são fundamentais. Sim. Para algumas pessoas não Chutei de novo aqui. Isso é uma tragédia. Porque a gente tripé tem 3 pés, então fica difícil. A gente acerta eventualmente um dos 3. Então, vamos lá. Da intimidade. A intimidade. O espaço doméstico, para mim, é muito importante para vivenciar e atender a minha necessidade de intimidade. Para algumas pessoas, essa intimidade, ela preferencialmente ou até pode ser atendida em outros ambientes. Por isso a gente falou que cada um precisa fazer essa autoanálise, essa imersão dentro de si, para ver o que você quer e o que é importante para você atender dentro da sua casa. Porque pode ser que de repente não seja, ou faça pouco sentido. Sim. E etc. Sim. Mas se for, construir essa possibilidade de atender a necessidade de intimidade dentro da sua casa. Sim. E aí, falando dessas necessidades todas, né, que a Ana Júlia falou de construir a possibilidade de atender, por quê? Porque o que nos torna violentos e até escapa do nosso controle são as nossas necessidades não atendidas, que vão gerando frustrações, vão gerando insatisfações e que muitas vezes a gente está profundamente insatisfeito, irritado, frustrado e nem sabe o que é que está causando isso efetivamente. A gente tem o hábito de pôr a responsabilidade no outro, mas ainda que eu fale que eu estou insatisfeita com algumas atitudes da Ana Júlia, mas se eu não sei que a minha necessidade é de privacidade, como que ela vai adivinhar? Ela não vai adivinhar. Eu tenho que ter consciência da minha necessidade para que eu possa expor
a ela e ela respeitar e eu disser, agora eu vou lá pro computador, vou fazer meu trabalho e eu preciso que você mantenha uma certa distância, que você coloque fones de ouvido, vá ouvir música, vá fazer alguma coisa para não interferir no sigilo do meu trabalho, né? Uma vez que a gente não pode sair de casa e precisa fazer. Mas se eu não tenho consciência da minha necessidade e ela acaba não sendo atendida porque eu não tenho consciência, não compartilho com o outro e o outro acaba não atendendo, eu daqui a pouco estou nervosa, estou irritada, estou brigando com a Ana Júlia, estou falando coisas sem sentido e ela não sabe exatamente o que está mal. Porque dentro da CNV, a violência é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. E trágica exatamente porque é violência e porque ela diminui a chance de você ter cooperação, colaboração para atender essa necessidade. Exato. Então, essa consciência, no primeiro momento, nos permite estabelecer uma linguagem, uma comunicação que nos conecte. Porque dentro desse lugar, né, que a Lígia falou de insatisfação, de frustração, a gente começa a usar uma linguagem, uma comunicação alienante da vida, né, que é o que o Marshall fala, que nos desconecta dos outros. A gente começa a julgar, a gente começa a discutir a culpa, porque você é culpado, ou eu sou culpado, e aí a gente começa a se sentir depressivo, a gente começa a se sentir mal, porque sou culpado de tudo de ruim que acontece na minha vida, sendo que o objetivo não é atribuir uma culpa a alguém ou não, o objetivo é entender qual necessidade nossa precisa ser atendida, traçar uma estratégia para essa necessidade poder ser atendida de uma forma efetiva e executar essa estratégia com a colaboração do outro, às vezes até não, porque algumas necessidades não precisam tanto de colaboração dos outros, a gente depende só da gente. E precisa do respeito. Mas um aspecto que eu considero muito importante quando a gente começa a falar das necessidades e do atendimento dessas necessidades de modo claro, né, e efetivo, é a gente ter a consciência de que merecemos. Merecemos ser atendidos em nossa necessidade. Merecemos suprir as nossas necessidades para que a gente possa realmente sentir o bem-estar e se sentir merecedor desse bem-estar. É isso que nos liberta da culpa, é nós nos sentirmos merecedores do bem-estar, do atendimento das nossas necessidades, do respeito mútuo, o merecer estar em um lar que seja de paz, de cooperação, de harmonia. O que não quer dizer que é tudo sempre bonitinho, né? Que é tudo sempre lindo e a gente vê o mundo cor-de-rosa, não é por aí. Mas que a gente aproveita os conflitos que surgem para transformar as nossas relações, aprofundá-las e melhorar. Porque é isso, o conflito é uma oportunidade de transformação. Se a gente usa ele como oportunidade de briga, de violência, de desconstrução, de destruição, na verdade, vai ficando difícil a relação, vai ficando difícil desenvolver esse lar. Exato. E o merecimento é fundamental por causa disso, porque enquanto a gente não olha para a nossa humanidade, nos conectamos com ela, com as nossas necessidades e sentimos esse merecimento, como merecemos atender as nossas necessidades e por isso eu vou construir estratégias efetivas para atendê-las. É um sentimento chave, né, o merecimento. É um sentimento chave e bastante importante para que na troca e na correlação com o outro, isso possa estar em pauta. A gente merece, o outro também merece. Mas mesmo na nossa relação conosco mesmo, pessoas que moram sozinhas, eu estava conversando isso com a Ana Júlia, às vezes as pessoas têm um ambiente de trabalho que é muito chique. Fantástico, confortável. Extremamente confortável, com ar-condicionado, com aquecedor, com todas as condições para poder trabalhar com conforto, com prazer do ambiente que favorece e que a gente recebe os clientes, as pessoas com muita dignidade. Então é muito fantástico. Mas para quem mora sozinho, é importante que o seu espaço de moradia também tenha isso, porque é gostoso voltar para casa, encontrar uma cama gostosa, um banheiro legal, uma cozinha que atenda a nossa necessidade de fazer uma sopinha, um chá ou alguma coisa. Porque normalmente quem mora sozinho e tem um bom rendimento financeiro, almoça na rua, janta na rua, já vem para casa só para tomar um banho e dormir.
Ainda assim, é importante que tenha conforto, que esse espaço seja um lar e não apenas um dormitório. Seja um lar e nos traga bem-estar, atenda a nossa privacidade, porque pelo fato de morar sozinho, né, a nossa privacidade está atendida, mas que precisamos realmente poder estar e relaxar nesse ambiente sentindo prazer de onde estamos. É isso. Esse é um aspecto bem importante. A gente agora vai começar a falar com vocês sobre as etapas, né, de como a gente constrói tudo isso. A gente já tem umas dúvidas que foram mandadas pra gente naquelas caixinhas dos stories. E aí, para quem está assistindo agora ao vivo, se quiserem nos mandar dúvidas sobre esse tema ou sobre a construção disso, perguntas, podem mandar pra gente que a gente já responde. Combinado? Então vamos lá. Como a nossa casa pode atender mais necessidades nossas? O primeiro passo é ter consciência do que ela atende hoje, né? Sim. É listar de forma consciente, sentar, pegar um papel e fazer uma lista de forma bem consciente e clara de quais são as minhas necessidades que já estão sendo atendidas hoje. Para daí partir para levantar quais as necessidades que eu ainda tenho, porque se eu ainda me percebo insatisfeita, que necessidades não estão sendo atendidas, né? É uma tarefa, gente, é um exercício. É uma prática. É uma prática. E é uma prática que vocês podem fazer sempre, porque é igual construção de casa. Você construiu uma casa, quem tem casa sabe, não é porque construiu que acabou. Tem que fazer manutenção hidráulica, manutenção elétrica, das calhas, do telhado, pintura. Precisa fazer manutenção. Está construída não quer dizer que não tem mais o que fazer. É uma manutenção constante. Exatamente. E não só manutenção, como também transformação. De repente, às vezes precisa fazer uma reforma porque não funcionou. Às vezes precisa fazer uma reforma, às vezes precisa trocar a cor da tinta, que aquela já cansou. Às vezes precisa trocar algum móvel de decoração por algo que se apaixonou. Então, é a questão de... A vida, ela é dinâmica, ela não é uma coisa estática. E o nosso lar, por ser presença de pessoas também dinâmicas, ele também sofre transformações e mudanças, né? É isso. Então, o primeiro passo é... Bom, eu estou falando esse primeiro passo na construção do lar, supondo que vocês já fizeram essa análise das necessidades, a priorização das necessidades que são mais importantes para vocês. Mas se não fizeram, façam. É um passo que precisa ser feito antes, né? Da construção do lar é a construção do eu. Então, aquela lista de necessidades humanas universais, vocês acham fácil na internet, tem bastantes lugares. Para quem não conseguir achar, pode me pedir por direct que eu mando. Mas essas necessidades humanas universais, todos temos. Não é que você escolher as que você tem ou não. Você sempre tem em diferentes momentos, mas todos temos. Talvez não o tempo todo, mas em momentos diferentes, mas são necessidades que todos nós temos. E aí vocês vão poder elencar para você quais são importantes atender em casa. E aí começa por quais já estão sendo atendidas, se você quer que elas continuem sendo atendidas. E aí entra no segundo passo, que é ver se isso é suficiente ou se você quer atender mais necessidades. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Não, é isso aí. Porque tem a importância também do merecimento, né? De você olhar para essas necessidades e falar, olha, é bom, mas eu quero mais. Eu mereço na minha casa atender necessidades, por exemplo, de suporte, necessidades de comunhão, de comunidade. E aí olhar para essa necessidade, ver como são, e aí começa a entrar no terceiro passo, que é compartilhar com as outras pessoas, né? Conversar o que vocês querem a mais, o que são as necessidades que vocês querem atender dentro de casa. E aí, finalmente, vocês podem começar a planejar uma execução, traçar, fazer uma chuva de ideias das estratégias que vocês podem ter dentro da sua casa para atender essas necessidades e começar a construção desse lar. E veja, esse atendimento, ele é constante, ele precisa ser sempre revisto, porque às vezes esse plano de ação funciona quando tá calor, mas não funciona quando tá frio, funciona na quarentena, acabou a quarentena, não funciona mais, então ele precisa ser revisto. Mas a importância dessa conexão com os membros da sua casa para vocês sentarem e debaterem essa execução desse plano. E aí cabe, assim, dentro da medida de cada um, da disponibilidade de cada um, compartilhar com as crianças, com os adolescentes, por exemplo, a diversão.
embora as crianças não possam talvez não tomar a decisão de quais são as necessidades, mas elas podem participar na execução. Sim. Como que a gente pode se divertir junto? E aí eu tenho certeza que as crianças vão trazer opções, alternativas, sugestões muito mais divertidas que as dos adultos, porque elas são mais criativas, enfim. Mas aí cabe desse compartilhamento da viabilidade de cada família, de cada casa. E aí finalmente vem o quarto passo, que é executar esse plano de ação, porque não adianta só falar do plano, como é que a gente faz, é fundamental sentar e executar. Então, se por esse plano passa, por exemplo, uma reformulação da comunicação, vamos reformular a nossa comunicação, vamos ver como a gente está se comunicando e não está sendo bom, e não está sendo produtivo, vamos ver como a gente está lidando com os nossos conflitos, porque diante da diversidade dos membros da família, cada ser humano é único, então a diversidade ela não é uma opção, ela existe. Ela sempre somos diversos quando estamos em mais de um. A gente só não tem diversidade quando está sozinho. Mas quando tem mais alguém junto com a gente, já começa a ter diversidade. E essa diversidade, ela traz essa necessidade de ajuste, que pode aparecer, por exemplo, por conflitos. Sim. E que é importante que a gente administre esses conflitos para que eles sejam transformativos, construtivos da relação. Mas mesmo quando estamos sós, somos únicos, mas somos complexos. Então, nós temos sim dentro da nossa complexidade toda uma diversidade, todas umas coisas a serem encaixadas. E a principal relação que tem que ser boa é minha comigo mesma, para que eu possa realmente estar bem e disponível para o outro. Porque se eu não estou bem, se eu estou com alguma coisa minha enroscada, ela me indisponibiliza para estar bem com o outro, necessariamente. Então, estar bem com a minha diversidade também faz parte. Sim, né? Tá certo. E uma das necessidades que nós elencamos aqui na hora de preparar a live e que eu acho muito importante falar por causa desse momento que nós estamos vivendo é o luto. O luto, gente, é uma necessidade humana universal de elaboração de luto. E luto, apesar da Covid-19 trazer mortes e a gente tá todo mundo preso dentro de casa com medo, né, com bastante medo em relação a tudo isso, o luto, ele está tendo que ser elaborado diariamente, porque perdemos o convívio com os amigos, perdemos o acesso à rua, perdemos a liberdade de ir e vir para qualquer espaço, para qualquer local. E mesmo hoje, quando por necessidade temos que nos dirigir a uma farmácia, a um supermercado, temos que manter a distância, temos que usar máscaras, temos que falar de longe, ajustar as coisas de outra forma. E isso nos causa um sentimento de perda profundo, perda da liberdade, perda da possibilidade de ir e vir, perda da conexão com as informações mais claras, porque estamos dentro de casa sujeitos a receber a informação que o lá fora quer nos transmitir e que a gente não tem nem como checar a veracidade e etc. Então, nós estamos realmente vivendo um momento de profundo luto. E o luto exige de nós uma elaboração. O que é elaborar um luto? É, primeiro de tudo, permitir a dor. É olhar para ela. E como nós todos estamos tendo que ficar em casa, é um lugar que precisa acolher a nossa dor, né? Ou sozinhos, ou no relacionamento com as pessoas que estão conosco dentro de casa, é muito importante acolher a dor de todas as perdas, que cada um sabe quais são as perdas importantes que está tendo nesse momento. É muitas avós que não estão podendo abraçar seus netos, é muitos pais que não estão podendo abraçar os seus filhos, é muitos filhos sentindo falta do colo dos pais, do aconchego de visitar os pais nos fins de semana, que era um hábito e que agora não está mais podendo cumprir isso. Então, tudo isso são perdas e tudo isso gera em nós um sentimento de luto, que é essa dor da perda. Então, é importante que a gente não desqualifique e não minimize essas dores, mas que a gente olhe para elas, acolha e elabore. Que de forma? Qual a forma de elaborar? Uma delas é extravasando essa dor, é se permitindo chorar tudo que é necessário chorar,
É importante a gente ter consciência da raiva, porque o luto desencadeia na gente uma raiva muito grande, né? Por que isso? Por que acontecendo isso agora, né? E aí a gente quer acusar um, acusar outro, acusar até Deus, né? Que permitiu que esse vírus acontecesse. Mas esse momento, essa raiva, ela também precisa ser extravasada para que eu possa, depois de extravasar a dor, o medo, a raiva, todas as emoções que vêm com o luto, a gente acolher tudo isso como um novo aprendizado, como uma nova transformação, e começar até a planejar qual é o mundo que eu quero ter depois disso. Quais as relações que eu vou manter, que eu vou rebuscar e reestruturar, e quais as que eu não vou buscar mais, né? Quais os trabalhos efetivos que eu quero fazer, qual o trabalho que eu não quero mais me submeter, e quais as possibilidades que eu vou querer criar para a minha vida a hora que isso passar. Mas principalmente acreditar na capacidade pessoal e coletiva da família de sustentação de todas essas transformações, porque vão ser necessárias. Acho que o mundo não volta a ser igual era antes, novamente. E temos que trabalhar esse luto. Temos realmente que olhar para esse luto. Aqueles que moram sozinhos, aqueles que moram só o casal, seja qual formação de casal que seja, aqueles que têm uma família um pouco mais ampliada, que estão com seus idosos dentro de casa porque precisa zelar deles, aqueles que estão em convívio direto com as crianças que não estão indo para a escola e que estão tendo que estudar em casa. Então, todas essas adequações, eu acho que num primeiro momento sofremos um impacto muito grande desse luto. Agora já estamos indo para mais de 90 dias. Acho que 100 dias. Já 100 dias desse isolamento ou mais. E aí isso pelo jeito vai perdurar por mais algum tempo. E é melhor que a gente faça desse tempo um tempo muito bom para nós. Porque é desse tempo bom para nós, da elaboração desse luto, da aceitação dessa nova realidade, é que nós vamos poder ir para um mundo melhor. E sermos acolhidos lá fora de volta, né? Quando isso for possível. Mas vamos construindo aqui dentro e sermos acolhidos pela internet, né? Porque a internet está sendo o nosso grande canal de interação com as pessoas para que a gente também não fique muito restrito, né? E quanto melhor a gente aceita isso, melhor é o nosso doar dentro da internet também, né? Você? A gente ainda tem, deixa eu ver aqui, uns 10 minutos de live. E aí a gente tem que começar a responder as perguntas, né? Sim. Existem pessoas que são desapegadas do lar? Existem. Essa pergunta foi encaminhada para nós ontem, né? Como é que é? Pelas caixinhas de perguntas dos stories. Isso, pela caixinha de perguntas dos stories. E aí achei bem interessante, porque existe sim pessoas que são muito desapegadas do lar e isso tem alguns motivos fundamentais, né? Um dos motivos é o temperamento. Tem pessoas que têm um temperamento de gostar tanto de fazer tudo sozinho, que ter um lar e poder compartilhar a existência com outras pessoas se incomoda profundamente. Então, é aquelas pessoas que têm um ir e vir mais frequente, porque, claro, tem que sair de casa para trabalhar, para se relacionar com outras pessoas em função do trabalho, mas mesmo assim acabam escolhendo como trabalho um lugar isolado, um laboratório, um estúdio, um lugar onde a pessoa fique fechada, isolada, está produzindo, está trabalhando, mas não está se relacionando diretamente com pessoas. Mas, por exemplo, nesse caso, o lar dessa pessoa não poderia ser sozinha? Então, normalmente pessoas que têm esse temperamento, elas têm dentro do lar delas isolados, sozinhos, é estritamente necessário. A mesa, a cadeira, o fogão, as coisas
por serem necessárias. Muito difícil esse temperamento permitir que seja focado no prazer, porque o prazer dessa pessoa é estar isolada, é estar mais sozinha. Existe também pessoas desapegadas do lar por uma questão cultural, né? Os nômades, eles precisam ser desapegados, né? Então, a estrutura física do lar para o nômade acaba ficando algo que em forma de desapego mesmo. Mas claro que eles têm as ferramentas, as coisas necessárias para o deslocamento deles e que, claro, que com isso eles são apegados, né? Mas culturalmente também existem pessoas que saem de casa na adolescência, no fim da adolescência, começo da juventude para trabalhar, estudar, e a casa dos pais deixam de ser completamente o lar. Aquilo que nós falamos aqui na live, de o lar da minha sogra e o lar meu de origem ser extensão do nosso lar e a gente poder pertencer a esses lares, continuar esse pertencimento. Tem pessoas que não têm essa interação, saíram de casa e vão para o mundo, vão casar, vão ter filhos, e os filhos também, quando crescer, vão para o mundo. E não tem esse apego, né, na relação com as pessoas, viram mais um relacionamento social com os pais do que um relacionamento de interação afetiva, íntima, profunda, né? E tem aquelas pessoas que se ausentam dos lares e que se desapegam por trauma, né? Obviamente que aquele lar que me traumatizou, que exerceu uma violência a ponto de me deixar sequelas, a hora que eu me liberto dele, eu não quero nunca mais voltar para ele, é óbvio, né? Então, são alguns motivos, mas, assim, no geral, às vezes a gente, por ter nascido dentro do nosso lar, com os nossos pais, e crescemos uma boa parte da nossa vida ali, vinculado com eles, chega um momento que eu tenho anseio de sair da convivência deles para ir buscar coisas no mundo, né? Um outro relacionamento para construir o meu próprio lar e assim por diante. Só que a gente pensa assim, o dia que eu sair de casa eu vou me livrar disso, eu não volto nunca mais. Pouco imaturo, porque na verdade o que acontece? A gente começa a sentir saudade ou de um tempero da mãe, ou de uma conversa legal com o pai, ou de até das brigas com os irmãos, a gente acaba sentindo saudades e a gente acaba voltando, né, para convivência de algum modo. Por isso se estabelecem as datas comemorativas. Todo mundo transformou essas datas comemorativas em algo comercial, de compra e troca de presentes. Mas o fundamento dessas datas comemorativas é você estar junto com pessoas significativas e poder celebrar a vida, celebrar a apreciação da presença das pessoas que são significativas em nossa vida. É isso. Nosso tempo está acabando. Quero agradecer a participação de todo mundo que estava aqui com a gente ao vivo. Muito obrigada. Agradecer o carinho de vocês. Avisar que todo dia nós postamos conteúdo, trechos dessas nossas lives para você poder assistir, para você poder conhecer também, se de repente a live inteira foi muito grande. E então fica de olho, segue a gente aqui. A gente também tem o canal no YouTube, que também é onde postamos vídeos e material todos os dias, no Facebook também, né? Sempre autoconsciência emocional. E te convidar para participar aqui com a gente ao 12:03, na segunda-feira que vem. É isso. Até segunda-feira que vem, então, gente. Fiquem com Deus. Gratidão imensa. Tchau, tchau.